finalzinho de julho e eu decidi participar do Jane Austen July, porque eu vi um vídeo da Juliana Lira, falando sobre o desafio, só que eu vi agora no final do mês, gente, e eu quis participar. Eu, assim, não sou uma grande fã, na verdade eu não me considero fã da Jane. Eu já li dela Orgulho e Preconceito e Persuasão. Eu amo Persuasão. É o meu livro favorito dela até o momento, mas como eu só li dois, não dá pra contar ainda, né, como se eu conhecesse a obra dela a fundo. Orgulho e Preconceito eu não gostei muito, mas eu li, eu tava bem mais nova. Eu tinha, não sei se era 20 ou 19 anos. Não tinha, assim, costume com a literatura clássica e tudo mais. Mas pra mim ele serviu de porta de entrada de um interesse, né? Não me identifiquei ainda com o gênero na época que eu li Orgulho e Preconceito, mas foi uma porta de entrada. Eu gostei da história, mas não foi uma história que eu amei, que me fez, nossa, eu sou muito fã da autora. Eu gostei muito mais de Persuasão, gostei da personagem, a Lizzie. Eu tenho, vai que eu desgoste da Lizzie, mas eu não acho ela assim tão perfeita, tão maravilhosa. Eu vi nos reviews antes de ler o livro, então eu acho que fui com muita expectativa, fui esperando uma coisa e recebi outra. Não acho também que era a intenção da Jane escrever protagonistas perfeitas. Então, eu decidi reler exatamente, decidi reler Orgulho e Preconceito. Quero ver se eu tenho opinião diferente, afinal tem anos que eu li, minha cabeça era outra diferente. Então eu quero ver o que vai se manter daquele pensamento que eu tive na época, se alguma coisa vai mudar. Mas, assim, de cara eu já posso dizer que gente, eu tô achando tudo muito engraçado. Eu li 3 capítulos e eu já dei várias risadas. Então, assim, acho que eu vou tirar um proveito maior dessa releitura do que da primeira vez que eu li. Mas vamos ver, né? Terminei o capítulo 12 de Orgulho e Preconceito e tá sendo uma experiência muito boa de leitura que eu não esperava. Tá gostando tanto nessa releitura, gente. Eu tô achando tudo tão engraçado que eu não lembrava na primeira leitura que eu fiz de eu ter achado esse livro tão engraçado. É o Sr. Bennet com aquele humor ácido e meio debochado que ele tem. A senhora Bennet querendo casar as filhas dela a todo custo. A situação que a Jane passa por culpa dela. Meu Deus, essa é uma mãe muito empenhada em casar as filhas. E outra coisa, gente, nossa, que insuportável é a irmã do Senhor Bingley. Meu Deus do céu. Que mulher chata, chata, chata. Tem uma parte que eu li que é lá que eu gosto de ler, que não sei que a mulher não lê uma página do livro. Tudo para, como se diz, tentar chamar a atenção do Darcy, que não dá a mínima para que não dá a mínima para ela e ainda responde ela com desdém, porque ela precisa que é cada coisa que, ai, insuportável, gente. Eu lembro que eu achava ela insuportável também na primeira vez que eu li, mas dessa vez eu tô achando mais insuportável ainda. Mas enfim, tô gostando muito mais nessa releitura, tô aproveitando muito mais e tá fluindo muito mais rápido também. Eu comecei a ler tem pouco tempo e já consegui ler bastante. Assim, não vou conseguir terminar até julho, vai ficar para agosto aí, eu lendo esse livro, que eu tô lendo outras coisas também. Mas assim, tô gostando muito, acho não, tenho certeza que eu vou aproveitar mais a história com essa segunda releitura. E isso me leva a pensar em outros livros também que eu quero reler, que eu gostei muito, mas eu quero
Quero reler para ter uma outra visão, uma visão mais nova, mais recente. Às vezes, pegar coisas que eu não peguei da primeira vez que eu li, porque Orgulho e Preconceito, quando eu li, eu estava muito mais nova, assim, não tinha muito costume com a literatura clássica, e inclusive, como eu falei no primeiro vídeo que eu gravei, eu fui esperando uma coisa e eu recebi outra, de certa forma. Então, assim, eu acho que fui esperando uma coisa e por isso eu não gostei tanto da história, porque pelos reviews que eu via, dos filmes que sempre falavam de Orgulho e Preconceito, que eu nem cheguei a assistir o filme, mas tem vários filmes de romance, livros de romance, que sempre citam Elizabeth Darcy, de Orgulho e Preconceito, Liz isso, Darcy aquilo, e eu fui com muita sede ao pote, e não era nada como eu esperava. Então eu acho que isso também me decepcionou um pouco mais agora que eu já sei, entre aspas, a história, já conheço mais do tipo de escrita, da forma, da estrutura, porque é um romance clássico, uma história clássica, então as coisas ficam muito também subentendidas, né? Fica ali, não é tão às claras como um romance mais contemporâneo. Então eu tô sentindo, tô tendo um aproveitamento de leitura maior, então acho que eu vou gostar muito mais da história agora nessa releitura. Mas vamos ver, eu vou atualizando aqui. Tô numa gripe, mas dando continuidade à leitura de Orgulho e Preconceito. Dei uma parada só para mostrar aqui o encosto do Sir Wickham. Apareceu esse. Nossa, eu detesto esse cara, gente. Esse lazarento apareceu na história. Que ódio. Eu sou só o pó da rabiola por causa da gripe. Meu nariz também entupido, minha garganta tá doendo. Mas vou continuar minha leitura de Orgulho e Preconceito pra ver se me dá uma animada. Ver se levanta o meu ânimo. Consegui ler bastante. Ontem, acho que foi ontem. Ontem, consegui ler bastante e assim, a história tá fluindo muito. Só que o encosto do Sir Wickham apareceu na história. Eu sei que eu detesto ele, eu só não lembro direito o que aconteceu. Não sei se tem uma coisa a ver com a irmã do Darcy ou eu tô muito louca, mas eu não lembro dos pormenores da história, mas eu só lembro que ele é um falso, fingido, detestável. E como é engraçado que a Lizzie, ela julga muito os outros. Dá pra entender porque o livro seria um nome. O primeiro nome que a Jane pensou pro livro fosse First Impressions, Primeiras Impressões, porque eles se julgam muito entre si, eles admitem isso entre si, os defeitos uns dos outros, em uma conversa que eles têm, que o Darcy é arrogante, é, que ele não perdoa fácil, que ele é orgulhoso, e a Lizzie, que ela julga muito pelas primeiras impressões que ela tem. Acho que é isso, quer ver? Achei aqui na conversa. Os meus sentimentos não se curvam a todas as tentativas de modificá-los. Talvez o meu temperamento devesse ser chamado de ressentido. Quando perco a boa opinião que tinha de uma pessoa, é para sempre. E a Lizzie fala: isso é com certeza um defeito. O ressentimento implacável é uma falha de caráter. Mas o Senhor escolheu bem o seu defeito. Eu realmente não posso rir dele. Não tem nada a temer de mim. Creio que há em cada personalidade uma tendência a algum mal particular, um defeito natural, que nem a melhor educação pode superar. E o seu defeito é odiar a todos. E o seu, replicou ele com um sorriso, é adorar, interpretar mal os outros. Essa frase aqui resume praticamente todo a bagunça que se dá lá na frente sobre o Sir Wickham, que é um falso fingido, como eu já falei. Nossa, que ranço desse cara. Que é um falso fingido, e a Lizzie caiu na lábia dele muito fácil. É isso que me irrita, porque pô, julga o senhor Darcy,
pela uma primeira impressão, lembrando que ele não foi nada agradável realmente, mas ela devia ser mais esperta. Aí chega o cara e fala, e se ela nem dá um benefício da dúvida nem nada, aí já passa a acreditar cegamente nesse encosto e, ai, mas vamos lá, né? Mas assim, tô gostando muito do livro nessa leitura, tô aproveitando muito mais. Acho não, agora é uma certeza que essa releitura fez muito bem para revisitar essa história com uma interpretação diferente. Meu consolo para passar por essa gripe. Ler mais um pouco do meu consolo nessa gripe, que cada dia parece que eu tô pior. Ao invés de melhorar, parece que eu tô pior. Mas vamos ler mais um pouquinho, que é a única coisa que tá me distraindo. Mas vamos lá. São nesses momentos que eu desgosto um pouquinho da Lizzie, porque ela vê muitas situações só do ponto de vista dela e ela julga as pessoas com muito rigor pelo ponto de vista dela. Como é o caso, não só do Darcy, porque ele teve razão de ser julgado, que ele não foi muito agradável, como eu já disse, não foi muito legal, né, durante o primeiro encontro deles e nos próximos, mas no caso da Charlotte, a situação era totalmente oposta, ela não via a realidade da amiga. E se a gente for pensar na época, nesse período, uma pessoa com 27 anos que não é casada, ela já é considerada uma solteirona. E eram épocas difíceis. É até estranho pensar que houve um tempo em que as coisas eram desse jeito. Mas ela não tinha alternativa. E, pelo que parece, ela tinha vários irmãos, a família era grande. E os pais não iam conseguir sustentar a casa e, digamos, ela para sempre, né? Então ela fez o que dava dentro das condições dela. E isso para Liz é algo horroroso, horrível, digno de julgamento. Muito ferrenho da parte dela, esse defeito que ela tem me irrita muito na história. Ontem, dia primeiro, eu consegui avançar bastante na leitura, mas não gravei porque tava com preguiça e a gripe também, não tava com ânimo pra gravar, pra montar, pra gravar nada, só quis ler mesmo. Mas avancei, tô quase chegando na página 200, acho que hoje eu consigo. E assim, minha leitura tá fluindo muito mais. Tô me divertindo muito também. Eu não aguento o Sr. Collins com esse puxa-saquismo que ele tem. Com a Lady Catherine, me fazia demais. Nunca vi uma pessoa tão puxa-saco igual ele. Meu Deus. Tá até passando também a minha irritação um pouco com a Lizzie por causa da Charlotte, tudo mais. Não que, eu amo a Charlotte. Não, mas eu só acho que ela julgou ela muito como se fosse tipo dois pesos e duas medidas. E quando o Sir Wickham largou ela de lado para cortejar uma pessoa que tinha mais dinheiro, que ela não ficou tão ofendida assim, né? Não olhou a situação como, ele precisa, né, que se manter e tudo mais, mas ela não olhou com esse mesmo olhar pra amiga, mas enfim, tá passando a minha irritação com ela e tô gostando muito, me divertindo muito com ela. Foi visitar eles agora, na casa dela, na casa do Charlotte, e tá sendo muito engraçado ver. Mas puxa saques no Sr. Collins, eu não aguento. E aqui temos uma das piores declarações de amor da história. Basicamente, oh meu Deus, e ele só piora. Não tenho vergonha de sentimentos que expus. Eles eram naturais e justos. Pode a senhorita querer que eu me alegre com a inferioridade dos seus familiares? Que eu me felicite na esperança de adquirir parentes cuja condição social está tão abaixo da minha?
bem romântico, graças a Deus. Um ótimo jeito de conquistar a amada, né? Ofender a classe social dela, a família dela, é basicamente dizer que considera eles inferiores que ele, um ótimo jeito de conquistar a mão da amada, né? Aprendamos com o Senhor Darcy. Coisa totalmente aleatória, mas eu abri aqui, terminei o capítulo fatídico, o toco que a Lizzie deu nele, eu até escrevi aqui, ai, que essa doeu até, até em mim. Mas eu não lembrava que tinha essa ilustração aqui. Achei ok, criativa, uma coisa bem scrapbook, sabe? Mas eu não lembrava real que tinha isso aqui. Mas seguimos, né? A coitada da Jane. Não pode nem ser mais introvertida, que as pessoas já acham que não sente, que não gosta. A Jane representando nós, as pessoas introvertidas. Finalmente. Você tocou, né, Lizzie? Finalmente. E para ler mais um pouquinho. A leitura hoje rende muito. Passei a tarde toda no domingo lendo, né? E tô no capítulo 40. Eu queria muito ver se eu consigo ter. Tô na página 250. Eu queria muito chegar até a página 300. Que aí ficaria faltando apenas 124 páginas para ter certeza que eu, né? Pelo que mais que eu me lembro, são 124 páginas. Não, 421. Aí ficaria faltando 121 páginas para terminar. E aí eu ia conseguiria distribuir nas leituras durante a semana. Mas não sei, né? Agora são 10h17. Eu vou tentar ler um pouquinho até as 11, 11h30 e ver o quanto eu consigo avançar aí na leitura. Mas assim, sendo uma delícia reler esse livro. Estou aproveitando muito mais a leitura. Mas vamos ver se eu consigo, né?
Cheguei ao capítulo 46, página 298. Vou parar por aqui e vou contar como eu li toda a quantidade de páginas que eu queria ter lido, porque esse capítulo agora, o capítulo 46, ele é mais grandinho. E eu até tinha feito a marcação aqui, que ele, acho que ele termina na página. Ai, peraí, segurando o telefone. Aqui. Ele termina na página 308. Ele é mais grandinho, então eu vou parar por aqui e dar continuidade amanhã. Mas eu estou gostando muito dessa parte da história. Eu não lembrava que eu gostava tanto assim. O Senhor Darcy virou gente agora. Depois do choque de realidade que a Liz deu nele, ele virou gente agora. E a Liz tá com dor de cotovelo, remoendo todos os maus julgamentos que ela teve em relação ao Sr. Darcy, ao seu Wiccan. Então, está numa parte muito gostosa da história. Eu não lembrava que essa parte era tão boa. Mas, enfim, está sendo muito bom fazer essa releitura. Já disse isso 1000 vezes nesse vlog. Mas eu tô realmente surpresa. Porque os personagens não são perfeitos de longe. Mas é isso que torna eles interessantes. Igual eu sempre falei, a Liz me irritava muito por causa da forma como ela julgava todo mundo em si, mas agora, nessa parte da história, nesse momento da história, ela está reconhecendo os erros que ela teve de julgamento, principalmente em relação ao Sr. Darcy. Então, assim, não são perfeitos, mas é isso que faz a história ser boa. E eu tô gostando muito. Amanhã eu continuo, tô quase acabando. Tô até com dor de acabar. Mas, assim, sem dúvida, muito bom. Tô gostando muito. Bora, deixa o livro. E amanhã eu continuo. Tô com pena da pobre da Liz nessa parte da história. Que família de 8. Totalmente. A irmã, uma desmiolada, que puxou a mãe, total, uma sem noção. O pai, que é indiferente à família. Coitada. As únicas que se salvam assim são a Jane e a Lizzie. E eu não sei, a Mary. A Mary também me parece ser, dentre as outras, cabeça de vento. Mas, meu Deus, que família. A querida fez um inferno na vida dos familiares, fugindo com um homem que não tinha intenção de casar com ela. Foi comprado e ela ainda me solta essa pérola. É rir pra não chorar. Terminei a minha releitura de Orgulho e Preconceito. Gostei muito, gente. Amei reler essa história. Gostei mais da história dessa releitura também. Tanto da Lizzie quanto do Sr. Darcy. Apesar da Lizzie, ela sempre me irrita em determinada parte da história. Ali no começo, com os julgamentos dela e tudo mais. Mas, como eu já falei anteriormente, os dois não são personagens perfeitos. Não, a Jane não tinha essa intenção, tanto os dois sem defeitos, a Lizzie com um pouquinho de arrogância também, orgulho, e o Sr. Darcy,
preconceito, né, com a classe social da Lizzie. Ele era um arrogante também. E os dois tiveram que transpor tudo isso, né, no final para ficarem juntos. Aí a gente fiquei suspirando no final. Eu não lembrava, porque como eu falei, li há muitos anos, não lembrava quase nada da história, dos pormenores que acontecem aqui. Então, assim, basicamente, são impressões erradas que os dois tiveram um do outro, que eles tiveram que transpor. A família da Alice também realmente não era uma família fácil. A mãe totalmente sem noção, cabeça de vento mesmo. A irmã dela também, a Lídia, mesma coisa. Olha a bagunça que ela arrumou ali, com aquela fuga com o Sir Rickon, que é outro personagem, né, que dispensa comentários. E assim, ela não se arrependeu de nada, pra ela tudo bem, tanto que tem uma parte que ela, tipo, solta, desejo que as minhas irmãs tenham a mesma sorte que eu, então assim, totalmente cabeça de vento, sem noção, então, uma família complicada, mas ao mesmo tempo que é complicada, eles são engraçados. Tipo, o Sr. Bennet, ele é totalmente ali, meio indiferente à família, não gosta da esposa, fica super entendido, não liga muito também para as filhas, chama elas de tolas e não sei o que. Ele é bem irônico, tem um humor muito ácido, mas você percebe a indiferença dele ali nas entrelinhas. Mas ele é engraçado. As ironias dele são muito engraçadas. A mãe da Liz, totalmente cabeça de vento, sem noção, mas ela é tão sem noção, mas tão sem noção, que acaba ficando engraçado. Então fica aquela coisa assim meio cômica, sabe? É, são pessoas assim meio difíceis de lidar, mas são engraçadas. O que torna cômico. A Jane tem esse poder de criar personagens e histórias assim. Mas enfim, vou encerrar o vlog, mas gostei muito. Tô pensando ainda se eu vou fazer uma resenha separada ou se eu vou deixar só pelo vlog mesmo. Mas se eu fizer, eu vou postar aqui. Mas gostei muito e é isso.